Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano & Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2023 do fundo Vinci Imóveis Urbanos, é o VIU11, fundo de investimento imobiliário. Então fique conosco aí se você gosta desse tipo de assunto. FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então se inscreve no canal, deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente a disseminar as informações pelo YouTube. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais apurada, e também o link do nosso grupo do Telegram e também o nosso Instagram, tudo na descrição do vídeo. Se inscreva lá, tá? E siga a gente também lá no Instagram. Vamos lá então. Vinci Imóveis Urbanos, fundo de renda urbana, né? Tem seus principais imóveis do setor educacional. A gente vai ver isso daqui no relatório, com algumas informações para quem não conhece o fundo, já que ele não é tão falado assim também entre os fundos da Vinci, né? Ele é gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust, e também tem o seu código de negociação na B3VIUR11, fundo de renda urbana, mas a classificação na Ambima é outros segmentos, né? Encerrou março a quase R$6, R$6,01 no último dia útil de março. Tá? Fundo que anuncia seus proventos no último dia útil do mês que ele faz referência. Então, mês de março anunciou no dia 31 de março. E o valor patrimonial do fundo, R$ 9,14. Então, o fundo aí em torno de 30% a 35% descontado no mercado, mas atualmente já está sendo negociado a R$ 6,40. Foi o encerramento aí na última sexta-feira. Um fundo que tem quase 27 milhões de cotas, é um fundo na base 10, como a gente verifica aqui, né? E tem mais de quase, né? Um cotista apenas aí, de repente, se eu entrasse esse mês como eu estava pretendendo, fecharia redondinho aqui 15 mil cotistas, mas não, eu entrei, então ficou 14.999 cotistas, e atualmente, pelo valor dele aqui de mercado, deve estar aí pagando então em torno de 0,95% de taxa de administração e gestão, e tem também uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA, mais um spread aí de 6%. Destaques aqui do mês, então o fundo distribuiu a dividend yield do fundo anualizado, na verdade, 14,4%, com base no valor de mercado, né? Então é bom que se frise isso, mas o fundo a valor de mercado pagando mais de 1%. O fundo pagou 13 centavos. Na verdade, isso aqui é o resultado acumulado. O fundo pagou 71 centavos, 72 centavos, se não me engano, 72 na verdade não, né? 7 centavos, né? O fundo na base 10, então 7,2 centavos, vamos dizer assim, né? Quem tem uma cota vai ficar, uma ou duas cotas aí, né? 3 cotas, vai ficar na dificuldade de receber todo o provento, né? Já que o fundo pagou aí 7,2 centavos, né? Na minha classificação aqui em centavos. Então o fundo pagando aí um provento interessante, em torno de 1,20%, né? De provento, com base no valor de mercado. Então pagando um excelente provento para quem está entrando no fundo agora. Bom, aqui é a questão dos comentários do gestor sobre o cenário econômico, né? Então, baixa o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai fazer uma leitura mais detalhada do que aconteceu em março, qual a expectativa aqui da gestora, no mercado nacional, no mercado internacional, tá? Então, faça aí, para a gente não ficar com um vídeo tão grande, faça aí, então, o download do relatório. Vou deixar na descrição do vídeo para você fazer essa leitura aí sobre o cenário econômico. Bom, aqui falando sobre... Aqui, então, mais para baixo falando sobre o fundo, na performance do fundo, né, o resultado e a distribuição de rendimentos, fundo com resultado aí de 2,1 milhões de reais, né, resultado até recorrente, né, não tem muitas alterações em relação aos meses anteriores. Fundo que tem aí contratos bem longos, né, principalmente nos imóveis educacionais. E o resultado dos imóveis está 2,5 milhões de reais. Resultado financeiro, o fundo tem uma alavancagem de torno de 30%, né, em relação aos seus, em relação ao patrimônio líquido, né? Então tem dívidas aí em torno de 30% em relação ao passivo total. E taxa de administração, R$ 123 mil. Fundo então
um resultado recorrente total de 2,1 milhões de reais. Março foi de 7,9 centavos, né? Vamos fazer essa leitura dessa forma. O fundo distribuiu 7,2 centavos, né? Então, fundo aí com resultado acumulado atualmente de 13 centavos por cota, praticamente um mês e meio, quase 2 meses, né? Praticamente 2 meses aí de rendimento distribuído, né? O fundo então acumulou mais 0,7 centavos aí nesse mês de março de resultado acumulado não distribuído. Dentro do histórico de distribuição, a gente verifica que o fundo distribui 7,2 centavos desde maio de 2022. Então não teve aí atualizações em relação aos seus proventos, né? Então o fundo mantendo ali uma linearidade até mais rígida, né? Porque teve as atualizações contratuais, teve melhora de receita, mas o fundo mantendo ali as suas distribuições dentro ali da política de distribuição linearizada. E a expectativa de distribuição do fundo está entre 70 e 0,7 centavos e 7,6 centavos, né? Então, 3 casas aqui decimais fica complicado fazer essa leitura, mas a distribuição está dentro ali desse patamar, né? Se fosse um fundo na classe na base 100, seria em torno de 72 centavos, né? Mas, normalmente esses fundos na base 10 eu compro sempre de 10 em 10 cotas, então eu acabo fazendo a leitura como se fosse uma cota, né? Então 7 centavos e 7 centavos,6 ou 7,6 centavos. Complicador, mas a gente vai se adaptando. Rentabilidade do fundo. Então o fundo aí, valor de referência, mês de março, R$ 6,43 e fechou a R$ 6,01, mas já está aí nessa segunda semana, praticamente segunda semana, né, de abril, encerrada, fundo aí retornando ao valor lá do início de março, encerrou, se eu não me engano, aí sexta-feira, a R$ 6,41. Então a rentabilidade bruta aqui no mês de março foi negativa em relação à variação da cota, o fundo distribuiu a 1,1% de rendimento. Então, a rentabilidade bruta do fundo foi de 5,4 negativa, né? Então, isso aí foi o resultado do fundo. CDI em 1%, né? E a gente verifica que mais para baixo em relação à negociação na bolsa, o fundo não tem uma liquidez boa também no mercado, né? O valor de mercado do fundo 160 milhões apenas, aí 162 milhões. 15 mil cotistas, né? O giro de cotas foi praticamente zero. Aqui, como a gente verifica aqui, só se não houve, então, a contagem, né? Mas está representando zero de giro de cotas. É estranho, né? Mas a gente vê que o volume negociado, né? Ele é a média de R$291 mil. Então é um volume baixo de negociação no mercado, como a gente verifica, né? Inclusive baixou em relação a fevereiro, mas mantendo a média aqui, como a gente verifica aqui, a média mais ou menos aqui do que o fundo realmente tem de liquidez aí no mercado. E a gente verifica aqui nessa linha de trás cinza a evolução do número de cotistas, né? Que então segue crescendo, o fundo está barato no mercado, na minha opinião, né? O fundo de tijolo aí, contratos longos, como a gente vai ver aqui, mas tem uma concentração nos imóveis educacionais, né? Não que seja ruim, mas o segmento educacional é o principal aqui desse fundo considerado de renda urbana. E a gente verifica que em imóveis o fundo tem 345 milhões, né? Aplicações financeiras, que é o caixa do fundo praticamente aí, né? 20 milhões de reais, e as alavancagens do fundo, as obrigações de longo prazo aí nas aquisições dos imóveis, 120 milhões de reais. Então, como eu falei, em torno de 30% atualmente a alavancagem do fundo, né? Então o patrimônio líquido dele em torno de 246 milhões de reais. Mais para baixo a gente vê as indexações dessas alavancagens e quais os imóveis, né? Então, imóvel da Facamp, ó, que não é, na verdade não é nem financiamento, né? Na verdade é uma obrigação aí em datas definidas, né? Com aportes integrais, né? Vamos dizer assim. Então tem um vencido aqui em fevereiro de 2022, tem algumas burocracias aí, algumas coisas que tinha que ser feita pelo vendedor do imóvel, na verdade, né? Não foi feita. Então esses 7 milhões e meio aqui não foram pagos ainda por conta disso. Algumas obrigações aí em relação ao imóvel ainda não foram cumpridos.
e esse recurso ainda está retido pelo fundo até que se cumpra aí pelo vendedor, né? E outro já venceu na verdade aqui em janeiro de 2023 também. Então essas obrigações que o fundo tem de 9 milhões e meio de reais em relação à Facamp ainda está aqui por conta disso, né? Algumas obrigações que tem que aí referente à aquisição dos imóveis, né? E tem o pagamento que o fundo faz em relação ao financiamento do imóvel da Ânima, né? Então, IPCA mais 5,6% ao ano é a taxa, vence lá em março de 2033, 108 milhões de reais. Então, são essas alavancagens do fundo tem aí, né? O fundo da pequeno, né? Cronograma de pagamentos aqui das obrigações, então acaba que até 2032 o fundo tem dívida, mas até que está alinhada a dívida aí, inclusive ao vencimento dos contratos, né? O aluguel médio do fundo aqui atualmente está em R$ 27,00, não tem assim um parâmetro de mercado, já que é um fundo de um segmento mais diversificado, né? Vamos dizer assim, não tem um parâmetro a ser seguido em relação ao valor de mercado do aluguel. Taxa de ocupação também, mesma coisa, né? Então, mas aí está 100% locado desde o início, né? Aí praticamente, e a inadimplência também é zero. Então o fundo está aí redondinho, apesar de pequeno. E a concentração dele está mais na Ânima, né? Que é uma instituição aí educacional. O fundo tem 78% do segmento de atuação dos seus inquilinos do setor educacional. Praticamente é um fundo educacional, né? Tem apenas 14% em varejo e 8% em saúde. E a Ânima é o principal locatário, 45% da receita vem da Ânima, ter essa concentração, mas são contratos atípicos, né? 91% dos seus contratos também são atípicos, que inclui então esse segmento aí da Ânima e os educacionais normalmente, né? A gente verifica que está concentrado mais em São Paulo e Rio Grande do Sul, os imóveis, né? E aqui é o prazo de vencimento médio dos contratos, está em 8,6 anos, mas 65% só vence a partir de 2033, né? Então 2/3 praticamente aí só vence a partir de 2033, alguns vencendo agora nos próximos 3 anos, né? Então vamos acompanhar essas renovatórias, inclusive, né? As revisionais, as renovatórias, e maio, junho e julho vai atualizar aí os contratos, né, em relação ao IPCA. A gente verifica o azulzinho mais clarinho ao IPCA, o fundo tem apenas 0,5% pelo IGPM, né? 99% é indexado ao IPCA, então vai ter aí em torno aqui, né? Em torno de mais de 70% da receita sendo atualizada pelo IPCA agora nesses próximos 3 meses, né? Então vai aumentar, inclusive, as receitas de aluguel aí do fundo, né? Então a expectativa aqui, inclusive, de aumentar o dividendo, né? Só se o fundo manter a linearidade aí rígida e continuar distribuindo 7,2 centavos. Aqui são os imóveis do fundo, então são 2 imóveis aí locados para a Ânima, todos no Rio Grande do Sul. Tem aqui também a Anhanguera Campinas, a Facamp também lá em Faculdade de Campinas, né? Então dos 2 imóveis lá educacional de Campinas, laboratório, né? Área de saúde aí locado também, Alta Vila Olímpia. Grande center locado lá, imóvel lá do Maranhão, locado para Le Biscuit. Esses são os imóveis do fundo, a maioria são contratos atípicos, e esse é um contrato típico locado para a Browns, tem também um laboratório, para Americanas, né? Que inclusive está com problema aí. E é um dos motivos também que a gente pode levar em consideração pela queda do valor do fundo no mercado, que estava girando já em torno de R$7 alguma coisa. Depois do anúncio desse problema da Americanas aí, a recuperação judicial, o fundo caiu para casa ali dos R$6, né? Quase chegou à casa dos R$5, mas um dos problemas do fundo, um dos riscos, né, que a gente verifica é a alocação para a Americana, mas que tem uma participação bem pequena aqui, como a gente verifica dentro da receita, né? Os contratos típicos, por exemplo, representam só 9% do fundo, né? E todos esses dois contratos aqui, na verdade, são contratos típicos, né? E aí os outros contratos são contratos. Esse aqui é atípico, esse é um contrato típico, então também entra para aquele cômputo dos 9%. Então acredito aqui que a Americanas deve ter aí em torno de 1 ou 2% só de participação na receita do fundo, ok? Então é isso aí. Fundo Viur 11, fundo considerado de renda urbana, né? Mas tem aí um foco maior no segmento educacional. Para mim é uma boa oportunidade. Eu deixei de comprar R$6,01, mas vou aguardar aí para ver se vai ter mais algum problema. O mercado todo dia tem problema, né?
e tem afetado bastante os fundos imobiliários. Vamos ver se vai ter essa oportunidade novamente. O fundo já está bem descontado, até 6,40 o fundo está valendo a pena, na minha opinião, né? Já que tem contratos longos aí, contratos atípicos, né? Imóveis praticamente locados para segmentos perenes e educacionais, né? Que dificilmente a gente vê aí faculdades, né? Que não tem aí um prazo de vida longo, né? Então são faculdades, como a gente verifica ali, segmentos, faculdades inclusive tradicionais, né? De São Paulo e do Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar o fundo aí, né? O principal problema aí é Americanas realmente, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.